Novo adiamento. O GDF vai esperar mais 20 dias para decidir o que fazer com o viaduto que desabou no Eixão. Por meio de voto, o governador quer eleição direta para administradores a partir de 2022. O projeto já está com os distritais. Notícias do governo. A Câmara aprova a intervenção no Rio e agora a bola está com os senadores. Na área econômica, o jeito foi desistir de vez da Previdência e focar em um pacote com 15 propostas. Olá, eu sou Rodrigo Orengo. Começa agora o Band Cidade, primeira edição. O aumento não foi repassado ainda, mas o brasiliense já se prepara para conviver com a gasolina ainda mais cara. A Petrobras autorizou um novo reajuste a partir de hoje, 1,5% no diesel para a gasolina e 1,82%, Este caso para a gasolina. A oscilação nos preços tem tirado o sono dos motoristas. Edson teme perder o emprego. O motivo é o novo reajuste dos combustíveis. Eu trabalho de Uber. Desse jeito, até mesmo de Uber não vai dar para tocar a nossa vida, O desemprego está grande. Esse mais recente aumento anunciado pela Petrobras é de 1,5% no litro do diesel e 1,82% no preço da gasolina. E, por enquanto, ainda não foi repassado para o consumidor da capital. Aumento a gente está tendo praticamente a cada mês, Então a gente tem que procurar a melhor escolha, Desde que a Petrobras passou a calcular o preço dos combustíveis com base no mercado internacional, houve inúmeros reajustes, alguns para baixo, mas a maioria para cima. Nesse ano não foi diferente. E tem outra novidade, a partir dessa terça-feira, a empresa passa a divulgar o valor em reais dos combustíveis nas refinarias e não mais os percentuais. Aqui no DF, o preço médio da gasolina começou a semana em R$ 4,35. O Brasil todo está passando por isso, esse aumento. O governo acho que não pensa na população. E tá caro, hein? Cada vez mais cara a gasolina. Sobre esse assunto já estamos aqui com o Cláudio Humberto para comentar esta e outras notícias. Muito boa tarde, Cláudio. Tem que ter bala na agulha aí para andar de carro em Brasília. Fora, o cartel continua. Em Brasília e no Brasil, em Brasília o cartel continua absoluto, Ele foi atacado por uma operação da polícia e do Ministério Público, a Operação Dubai. Mas olha, tudo continua como antes aqui em Brasília. Eles continuam ditando os preços continuam cartelizados, basta você abastecer o carro para perceber isso, para descobrir isso, e tudo continua como está. E a Petrobras tem com essa nova atitude adotada no governo Michel Temer de reajustar o preço, de praticar os preços segundo os padrões internacionais, o que é uma mentira, porque a gente também já constatou, até recentemente publiquei minha coluna no jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostrando que a gasolina brasileira, produzida pelo Brasil e vendida no Paraguai, em postos da própria Petrobras, custa metade do preço que é praticado aqui no Brasil, mostrando que o preço internacional, por exemplo, do Paraguai, é muito menor do que o praticado aqui, assim como o preço que é praticado pela gasolina vendida nos postos nos Estados Unidos também é menos da metade do que se pratica no Brasil. Essa alegação, portanto, Rodrigo, de preços internacionais é uma falácia, é uma mentira, é a atual diretoria da Petrobras querendo colocar no peito a medalha de haver recuperado a empresa, mas sem contar que recuperando a empresa sim, mas com a exploração e o sacrifício da população brasileira. O que continua também é a expectativa em torno do laudo técnico, que vai dizer que fim deve ter o viaduto do Eixão que caiu há 2 semanas. A estrutura continua em cima dos carros e ocupando a área onde funcionava um restaurante. A demolição seria no fim de semana, mas foi adiada e agora o governo tem mais 20 dias para uma decisão. O pedaço de concreto que desabou continua lá, em cima dos carros. E a todo momento, especialistas analisam o que ainda está em pé, atrás da resposta de uma pergunta: demolir ou reaproveitar o restante da estrutura? 2 semanas já se passaram desde o desabamento no Eixão Sul e o governo ainda busca soluções. Encerrou ontem um prazo de propostas para decidir sobre o que fazer com o viaduto que caiu no centro da capital. O governo disse que a equipe técnica precisa de mais amostras do viaduto para análise na UNB e, por isso, adiou a entrega do relatório por mais 20 dias. Estão sendo feitos ensaios de resistência, de caracterização do material
e também de corrosão. Então, como eu falei, se o estado de corrosão nas amostras que foram recolhidas apontar para uma corrosão generalizada, a gente vai ter que fazer um novo viaduto. Com o resultado dessas amostras, o engenheiro do projeto original, Bruno Contarini, de 84 anos, que ainda está em Brasília, deve apresentar 3 alternativas para o viaduto, isso no prazo de 10 dias. 2 serão pela reforma e a outra para o caso de demolição e construção total. A partir daí, a comissão técnica vai avaliar a melhor proposta, considerando o preço e o impacto de cada solução na região. O governo também usou como justificativa para o adiamento do prazo o fato da área de risco já estar isolada com tapumes, o acesso aos pedestres na Galeria dos Estados não oferecer risco e o fluxo de carros sem prejuízo ao trânsito em volta da área interditada, com a construção de novas faixas nos eixinhos W e L 9 dias depois do desabamento. A gente quer ter tranquilidade, por isso foram feitas essas alças, para tomar a decisão e fazer esse viaduto com responsabilidade. Enquanto isso, outras estruturas continuam sendo monitoradas pelo governo. O DR começou a instalar as barreiras do Bragueto para impedir a passagem de caminhões que não respeitam um limite de 4 metros de altura. As pontes das Garças e a Onestino Guimarães foram vistoriadas e receberam sensores de monitoramento nas estruturas. Será que vai ser mais uma da série, Cláudio Humberto? Senta que lá vem história? Pois é, olha, o que a gente observa, né, inclusive na Rádio Band News FM, nós entrevistamos, né, Rodrigo e eu, entrevistamos frequentemente as pessoas envolvidas, engenheiros, diretores de Novacap, de DR, etc., envolvidos na recuperação do viaduto da Galeria dos Estados. Sabe qual é a impressão que todos passam? De que não sabem o que fazer. Eles não sabem por onde caminhar. Eles não fazem a menor ideia do que... É por isso que, neste momento, eles pediram mais 20 dias de prazo. A gente viu aí o diretor-geral do DR. Precisamos de tranquilidade, com aquela cara sonolenta dele, como de resto aqueles que estão envolvidos também, com a mesma expressão que eles exibem, não é? O fato, minha gente, é que precisamos chamar os japoneses, né? Já são 2 semanas que isso aconteceu. Vou trazer aqui, nesses dias, o filme mostrando a rodovia de 150 metros, um pedaço de rodovia que foi devastado, destruído completamente pelo tsunami no Japão, e em 7 dias estava funcionando tudo perfeitamente. Aqui já lá se vão 2 semanas, eles nem sequer sabem o que fazer com o viaduto da Galeria dos Estados que desabou. E vamos continuar acompanhando. Olha, o Senado se reúne hoje à tarde para votar o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, e o texto foi aprovado de madrugada pela Câmara dos Deputados com 340 votos a favor, uma margem bem tranquila, mas ainda precisa do aval dos senadores. E quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que está de volta com a gente. Seja bem-vinda de volta, Renata. Uma boa tarde a você. Deve passar no Senado? É isso, Rodrigo. Muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Estou feliz em estar de volta. Olha, tudo indica que sim, viu? Essa sessão no Senado está prevista para começar às 4 horas da tarde. Esse decreto que determina a intervenção federal no Rio de Janeiro foi assinado pelo presidente Michel Temer na sexta-feira, mas precisa desse aval, dessa autorização do Congresso Nacional. Então, precisa da autorização dos deputados, o que já aconteceu, a sessão terminou nessa madrugada, como você bem lembrou, e agora tudo indica que sim, essa sessão vai começar às 4 horas da tarde e os senadores devem analisar, de fato, essa intervenção. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que que a medida vai tramitar em caráter de urgência, ou seja, não vai passar pelas comissões, vai direto para o plenário. Ele vai designar um relator, ainda não disse o nome desse relator, mas disse que será um relator favorável a essa intervenção. Então, esse relator vai fazer essa sustentação oral e, em seguida, 10 senadores inscritos terão cada um prazo de 10 minutos. Então, serão 5 senadores favoráveis à intervenção e 5 senadores contrários a essa intervenção, que vão colocar aí os seus argumentos e as suas justificativas. A oposição diz que o presidente Michel Temer não esclareceu, não realmente falou qual o motivo, o porquê dessa intervenção, né? Mas, de fato, realmente é isso que vai acontecer. A medida, com essa intervenção, Rodrigo, as Forças Armadas passam a comandar as polícias civil e militar, em princípio, até o dia 31 de dezembro.
É a primeira vez que o Congresso Nacional analisa uma matéria como essa desde a Constituição de 1988. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou ontem sobre as possibilidades, o que tende a acontecer de agora em diante. Uma dessas possibilidades, por exemplo, é a questão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão coletivos. Esses mandados de busca e apreensão ficaram bastante famosos com a Operação Lava Jato. O que vem a ser isso? A gente lembra aqui que, em geral, esses mandados são cumpridos em um endereço específico, uma casa residencial, enfim. Agora não. Existe essa possibilidade, o governo ainda não afirmou que isso vai acontecer, existe a possibilidade desses mandados serem cumpridos, por exemplo, em uma rua, em um bairro. Só que a gente lembra que em setembro do ano passado, a própria Justiça determinou que isso não pudesse acontecer, proibiu, na verdade, esses mandados coletivos, alegando que é uma grave violação aos direitos dos moradores dessa localidade. Então, repito, é uma possibilidade, mas a gente vai ver realmente na prática o que essa medida vai trazer para esses moradores aí do Rio de Janeiro. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a votação no Senado. Cláudio Humberto, todo mundo quer saber se vai ter êxito essa ação lá no Rio de Janeiro. Pois é, essa é a grande dúvida, né? A Justiça precisa compreender. Só quem se coloca contra esse mandato coletivo é quem não conhece a realidade das favelas do Rio de Janeiro. As favelas são aqueles barracos, um ligado ao outro, uma coisa muito complexa e que, por exemplo, se a polícia tiver, as forças de segurança tiver informação que em determinado barraco virou uma espécie de paiol, uma espécie de armazém de armas, né, dos bandidos, e daqui que consiga um mandado de busca e apreensão naquele local, quando a polícia chega embaixo do morro para cumprir o mandado, eles já estão tirando e colocando na casa vizinha, já sai por ali espalhando aquela... É assim que acontece lá. Então, daí a necessidade que as forças de segurança estão percebendo da obtenção desse mandado de coletivo, mas é preciso também observar as garantias e direitos individuais. Essa intervenção federal no Rio de Janeiro precisa dar certo, porque, afinal de contas, custará muito ao Brasil. Só o Senado Federal vai colocar na geladeira 536 propostas de emenda constitucional. Nenhuma emenda pode ser votada enquanto durar essa intervenção. É um enorme sacrifício que o Brasil, os brasileiros estão fazendo pelo Rio de Janeiro, porque todos nós amamos o Rio de Janeiro e queremos que isso se resolva de uma vez por todas. Daí a importância fundamental de que todos, sociedade, justiça e todos os órgãos envolvidos nisso, no Estado brasileiro, têm que colaborar para o êxito dessa missão. E a seguir, entenda a proposta de Hollenberg para a eleição direta dos administradores. O texto já está na Câmara Legislativa. O Band Cidade está voltando em seguida.